Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast by ULSBA. Hoje estamos aqui para falar sobre o Plano de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde 2026-2027, em particular do módulo de verão, com o intuito de preparar, prevenir e proteger. O meu nome é Bruno Pinto Rebelo, sou médico de saúde pública, delegado de saúde e elemento da equipa local de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde. Hoje, para falar aqui connosco um pouco, temos dos cuidados de saúde primários a doutora Carolina Santos, médica de família, o enfermeiro do Serviço de Urgência Joaquim Briços e a nutricionista a doutora Ana Marta Faria. Todos aguardamos o verão, o bom tempo que traz, as oportunidades que vêm com ele. No entanto, o calor extremo, o tempo seco, trazem alguns riscos importantes para a saúde e, sobretudo, para as pessoas mais vulneráveis. Hoje vamos explicar como é que a ULSBA e os seus profissionais se preparam para esta altura de maior risco e como é que os doentes e os utentes da ULSBA se podem melhor proteger. Com isto, a primeira pergunta aqui para os nossos convidados. Doutora Carolina, quando pensa no verão, o que é que lhe vem à cabeça? Quando penso no verão, o que me vem à cabeça mais é o sol, o calor, o convívio com as famílias e os amigos, e associamos esta estação ao descanso e às férias, mas como médica de família também temos que ter alguma segurança, principalmente por causa de alguns grupos vulneráveis que temos, como por exemplo as crianças, os idosos e doentes com doenças crónicas. Portanto, temos de ter sempre em atenção o calor e a hidratação. Ana Marta, o que é que pensa quando falamos no calor? Quando penso no calor, noto que as pessoas têm alguma maior preocupação com o corpo, mais pela parte física e não tanto pela parte da saúde, porque os corpos estão mais proeminentes e mais expostos, não é? Nesta época do ano, mas também é muito importante que as pessoas se relembrem que a hidratação faz parte desta época do ano e que tem que ser reforçada. E enfermeiro Joaquim, quando falamos no verão, o que é que lhe vem à cabeça? Quando falamos no verão, falamos muitas vezes em grandes exposições solares, portanto falamos também muitas vezes das situações que nos acontecem no serviço de urgência, das admissões por desidratações, por dificuldades associadas a esses problemas, dos idosos que muitas vezes realmente nos esquecemos e que na realidade são pessoas vulneráveis nesse aspecto, e muitas vezes pensamos só no jovem e na realidade traz-nos grandes consequências a nível do idoso que faz a sua desidratação mais silenciosa. Muito bem. Vamos falar aqui um pouco mais também sobre as vossas perspectivas e os conselhos que têm para dar aos utentes. Da minha parte, antes de falarmos destes conselhos práticos, importa também explicarmos um pouco o que é o Plano de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde. Enquanto médico de saúde pública e elemento da equipa local de preparação e resposta para a saúde, importa informar que isto é um plano que prevê várias medidas de prevenção de riscos e tomada rápida de decisões e de ações. Em particular, tanto para o verão como para o inverno, são preparadas várias respostas de melhor articulação entre os serviços, melhor capacidade de resposta, é realizada uma monitorização das temperaturas em estreita articulação com o IPMA através da consulta regular de relatórios e das previsões de temperaturas com vários dias de antecedência para haver então esta articulação prévia com todos os serviços e com os parceiros da comunidade, e há ainda uma elaboração de um plano de contingência para dar resposta a períodos de maior exigência, de maior afluência, tanto ao serviço de urgência como às consultas, e de melhor priorizarmos então as pessoas mais vulneráveis e com maiores necessidades. O objetivo então não é apenas o de responder a situações agudas de doença, mas minimizar os riscos, preparar os serviços e uma melhor resposta articulada entre os serviços de saúde, mas também com os parceiros da comunidade, de modo a providenciar a melhor resposta possível nestes momentos de maior necessidade. Doutora Carolina, quem é que então efetivamente corre maior risco durante estes períodos de calor intenso durante o verão? O calor intenso pode afetar qualquer pessoa, mas principalmente os grupos vulneráveis. Estes grupos vulneráveis a gente destaca mais as crianças, os idosos, as grávidas e utentes ou pessoas que tenham doenças crónicas, principalmente a diabetes, doenças respiratórias, cardíacas, a insuficiência cardíaca, por exemplo. São estes os utentes que têm mais
problemas a vir. No seguimento desta identificação das populações mais vulneráveis durante os períodos de calor, pergunto também ao enfermeiro Joaquim se acabam por ser estes os grupos que mais recorrem às urgências e quem recorre efetivamente, qual é o principal ou qual é o tipo de situações mais frequente com que se depara nas urgências durante estes períodos de calor? Sim, claro. Portanto, são essas a população que efetivamente recorre mais ao serviço de urgência durante o período de verão e com as consequências relacionadas com o calor, aquelas que realmente a doutora teve aqui realmente a frisar, portanto, e as consequências são as destabilizações que são associadas a essas situações, portanto, quer sejam os doentes que já possuem doenças crónicas e que na realidade entram com as situações de estabilizações das suas patologias, quer sejam muitas vezes as situações em termos do idoso que efetivamente só por si só, portanto, é detectada as suas prostrações, as suas adinamias, portanto, a falta começam a ficar com dificuldades em se conseguirem mobilizar e conseguirem, de alguma forma, manifestam que realmente alguma coisa realmente está de errado e que é preciso que exista uma percepção relativamente a esses factos. E aproveitando também neste contexto, que tipo de sinais e sintomas é que as pessoas nunca devem ignorar quando ponderam procurar cuidados de saúde? Então portanto, temos a percepção que muitas vezes não é só a exposição solar que realmente leva à situação de desidratação, por isso podemos ter a situação de, normalmente está associado portanto, a prostração, portanto, à dinamia, portanto, associada a isso, à temperatura da pele elevada, a falta de produção de suor, destabilizações como realmente, muitas vezes está mais associado em termos desses, realmente que é essa questão relacionada com a temperatura elevada, com a falta de produção de suor e com a dinamia associada a eles. Portanto, são situações que normalmente são sintomatologias que realmente estão associadas com a desidratação e a exposição solar ou não. Portanto, Ana Marta, quais são os sinais e sintomas que considera mais urgentes das pessoas valorizarem? A sede por si é um sinal já de desidratação, mas também dores de cabeça, fraqueza, alguma astenia, boca seca. Muitas vezes as pessoas associam que pode ser uma hipotensão, mas às vezes é um sinal de desidratação e ninguém melhor como a doutora Carolina ou a enfermeira Briços se pode completar aqui que de facto as pessoas muitas vezes sentem alguma fraqueza e tonturas e podem achar que estão com uma hipoglicemia ou com uma hipotensão e realmente estão desidratadas porque não beberam água ao longo do dia. E a doutora Carolina? Sim, a grande alteração principalmente é a boca seca, a confusão, muitas vezes os idosos ou os familiares acham que podem ser uma hipotensão ou uma hipoglicemia e muitas vezes é mesmo a falta de ingerir água e é uma desidratação. Os utentes vêm muitas vezes mais com as tensões baixas e confusão. Naturalmente, grande parte destes episódios pode ser evitado e gostava aqui de ter um pouco a opinião e os conselhos de uma nutricionista e, portanto, perguntaria à Ana Marta quais é que são os cuidados mais importantes a ter em termos de alimentação e hidratação durante os dias de maior calor. Pronto, neste caso, beber frequentemente água ao longo do dia é o essencial. Realmente, a hidratação depende do peso, da altura, do sexo e da idade da pessoa e também das patologias associadas, como a doutora Carolina frisou, mas de uma forma geral, para um adulto, não estaria muito longe de dizer que nesta época do ano, nestes maiores meses de calor, os 2 litros de água por dia é o que a pessoa deveria ingerir. Quem não gosta muito de andar com uma garrafa de água atrás e não gosta de se guiar por mililitros, por exemplo, por copos, um copo a cada hora do seu dia seria o correto de um adulto ingerir. Claro, depois temos aqui uma dificuldade que são aquelas pessoas que não têm bons hábitos de hidratação já ao longo do ano, portanto poderá ser uma altura para a pessoa aproveitar o calor e adquirir esses bons hábitos, porque não iniciar com os chás gelados, iniciar com águas aromatizadas tendo em conta os gostos das pessoas. Claro, estes chás e estas águas aromatizadas que eu frisei sempre sem açúcar ou adoçantes adicionados.
Porquê? Porque o açúcar está muito ligado também a um aumento da osmolaridade do sangue e aumento da glicemia capilar faço já aqui uma ponte para que as pessoas devem também evitar os refrigerantes e os sumos açucarados, que muitas vezes têm gelo associado e as pessoas parece que refrescam ou ingerimos estas bebidas, mas não refrescam e precisamos de mais água até para compor estes 2 fatores que eu referi. O álcool por si também é de evitar, é uma bebida diurética, quer presente em vinho, cerveja ou cocktails, aumenta a produção de urina, leva à perda de água e também desidrata. Posso também falar do que é que nós comemos, porque também influencia a nossa hidratação. Aqui nesta época do ano devemos sempre privilegiar refeições leves, equilibradas e nutritivas, saladas, optar por os legumes sazonais da época que temos aqui, também porque não optar por massas frias, por leguminosas, por uma proteína mais magra. Entre as refeições também seria adequado utilizarmos a fruta fresca sazonal, sumos de fruta, o leite. Isto são tudo alimentos que têm vitaminas e minerais e que também aportam hidratação. Também queria referir que os alimentos vêm completar e não hidratar. O que é que significa isto? Por exemplo, uma pessoa que coma um gazpacho ao almoço que tenha 250 ml de água, a pessoa não deve retirar esses 250 ml à sua hidratação dos 2 litros. Pronto. É tudo um complemento e um reforço. Pronto, e agora que falei no que é que devemos privilegiar, posso dizer o que é que devemos evitar nesta época do ano, que refeições mais pesadas e condimentadas, alimentos ricos em açúcar e gordura saturada. Estou-me agora aqui a relembrar dos gelados. Não estou a falar dos gelados 100% de fruta, mas daqueles gelados que têm natas, que têm chocolate. Temos o bolo, que é o ex-libris do verão, que é a bola de Berlim, que no fundo é um bolo que compõe as 2 questões, tanto o excesso de açúcar como o excesso de gordura saturada, porque no fundo é um bolo frito, é de evitar, e ainda a cafeína, são tudo alimentos que nos levam à desidratação. E, doutora Carolina, provavelmente também na sua prática já teve bastantes utentes e doentes que dizem que não têm sede, nunca têm sede. Isto é normal e mesmo sem sede as pessoas devem continuar a beber água? Sim, temos muitos utentes, principalmente os idosos, que dizem que não têm sede durante o ano todo. O que o médico de família deve fazer e a equipa de família deve incentivar a ingerir mais água. Deve-se beber água regularmente, mesmo não tendo sede. Portanto, deve-se ir bebendo a água, como foi dito aqui, regularmente, ou de hora a hora. O que nós também dizemos muitas vezes é quando vão tomar a medicação, em vez de beber só um golinho, beber um copo de água inteiro. Portanto, devem ingerir sempre mais água. Os idosos... Os familiares dos idosos devem ajudar também nesse aspecto, devem incentivar o idoso a beber água mesmo não querendo, porque existe muita medicação que também causa a desidratação, portanto no verão então deve-se beber ainda mais água do que o normal. E enfermeiro Joaquim, na sua experiência também no serviço de urgência, considerando aqui as coisas que se devem ou não fazer, quando efetivamente um doente aparece na urgência com desidratação ou com outras condições associadas ao calor ou à exposição solar, quais são os erros ou quais são os comportamentos que normalmente estão associados a essas situações ou que levam a essas situações de urgência com que se mais depara? Portanto, os erros normalmente é as grandes exposições que são colocadas em termos das exposições solares. E por isso, numa situação dessas, quando ocorrem realmente essas situações, tem que, e sempre que é detectado, portanto, ou o próprio ou com a ajuda de alguém deve ser retirado, a pessoa deve ser retirada desse local de exposição solar onde realmente está exposto a esse calor e isso é colocado num local fresco. Deve ser hidratado, deve ser retirado o máximo de roupa possível para tentar arrefecer a pessoa, não é? Deve tentar arrefecê-lo se possível, portanto, no caso estamos a falar de uma situação que na realidade suceda pela situação de exposição, portanto tentar realmente arrefecer a pessoa com água, portanto uma água tépida, portanto, e deve tentar, desde que ele também tenha condições para isso, hidratá-lo progressivamente. Se efetivamente a situação acontece, mas não por uma situação de exposição, mas realmente se detecta que a pessoa está num processo progressivo
e que realmente atingiu já uma prostituição acentuada, desde que realmente tenha capacidade e tenha a capacidade de ingerir os líquidos, deve-se tentar repor progressivamente os líquidos, para tentar de alguma maneira tentar colmatar o problema que se está a instalar. Portanto. E deve-se contactar, portanto, e se realmente a situação entrar num processo que não está a ser controlado no domicílio, ou seja, no local onde realmente se aconteça, ou seja, no campo onde realmente esteja a suceder, deve-se pedir ajuda e ligar o 112 sempre que a situação entra num patamar em que realmente se coloca que está fora de controle e que as pessoas que efetivamente estão no local não estão conseguindo controlar a situação. Deve precocemente fazer o contacto e neste caso, seguir as indicações que são dadas relativamente aos profissionais do 112. Enquanto a população se protege, os serviços de saúde também se preparam. Aqui, enquanto médico de saúde pública, também para a informação de todos os ouvintes, importa-te salientar aqui como é que a USBA se prepara em períodos de calor extremo. Tivemos recentemente até uma onda de calor e certamente muitas mais virão. E a USBA também se prepara fazendo uma monitorização contínua das temperaturas e das ocorrências, novamente em estreita articulação com os parceiros da comunidade, das autarquias, as forças de segurança, a proteção civil. Há também um reforço da vigilância tanto das temperaturas como das ocorrências a elas associadas. Há também uma maior articulação entre os serviços de saúde, tanto a nível de cuidados de saúde primários como hospitalares e saúde pública, e há inclusive a participação de elementos da USBA em reuniões tanto ordinárias como extraordinárias das Comissões de Proteção Civil e de outras entidades que se preparam e articulam a nível comunitário para tanto dar resposta em situações de emergência, mas também para divulgar estas medidas de prevenção e de minimização dos riscos associados a estes períodos. Relativamente à vigilância em termos clínicos, doutora Carolina, como é que esta é feita nos doentes mais vulneráveis, como é que eles são identificados e que tipo de acompanhamento é que é providenciado nesta altura? Nos cuidados de saúde primários, os utentes são sempre vigiados anualmente, portanto, principalmente quem tem as doenças crónicas e as crianças e os idosos. Mas aproveitamos também as consultas, principalmente quando estão os familiares ou mesmo só o paciente, para informar sobre o calor, os cuidados a ter do calor, a hidratação, aos familiares para estarem mais atentos também ao idoso e tentar que ajude principalmente a ingerir mais água e a ter alguns cuidados. E também informamos os sinais de alerta, se por acaso começarem a perceber-se que o familiar começa a ficar mais confuso, desidratado, para levar ao centro de saúde ou ao serviço de urgência, se for caso disso. E, enfermeiro Joaquim, como é que também nestas alturas de maior calor, ondas de calor, com previsões de aumentos de temperatura, como é que o serviço de urgência se prepara, como é que os profissionais atuam nestas situações mais marcadas por um maior risco e por uma maior afluência? Bem, uma das coisas, como realmente disse, portanto, existe um plano, que é um plano de contingência associado, portanto, ao período de calor e que efetivamente existem indicações, portanto, em termos da instituição de proceder em determinadas situações. O nosso objetivo é que temos as equipas estáveis, portanto, e realmente que os profissionais possamos ter a equipa com o número de profissionais que estão determinados para realmente estarem em funcionamento dentro do serviço de urgência e com a possibilidade, se houver necessidade, de alargar o número de profissionais para poder dar cobertura às situações que realmente ocorrem. É sabido que ninguém que chega ao serviço de urgência deixa de ser atendido por realmente existir por estar completo, né? Nós atendemos todos e sabemos é que na realidade temos que ter uma capacidade, ou o utente deve ter uma capacidade de escolher atempadamente e ser seletivo no recurso a identificar, ou seja, nem todos são necessários para irem para o serviço de urgência, por isso sabemos que se toda a gente for para o serviço de urgência vamos trazer um constrangimento grave
a esse serviço, às vezes com situações que realmente podem ser resolvidas com os outros profissionais nas outras áreas, portanto, como com os centros de saúde, com cada uma das outras áreas que dão a resposta, e nem todas as situações têm a gravidade necessária para serem deslocados para o serviço de urgência. No entanto, o serviço está preparado para poder dar resposta às situações que ocorrem em qualquer hora, em qualquer dia, ao serviço de urgência. Estamos aqui já na reta final. Vamos assim a algumas perguntas e respostas rápidas. Vou atirar aqui algumas questões e digam de vossa justiça dos vossos contributos, também nas vossas valiosas perspectivas. É verdade que só os idosos é que correm risco? Não. Os idosos são um grupo mais vulnerável também, mas existe os doentes e pacientes que têm doenças crónicas, como eu disse anteriormente. E as bebidas frescas por si só podem substituir a água? Não, a água é a bebida de eleição do verão e é a bebida que mais hidrata, e a hidratação é feita através da água. E se uma pessoa estiver sempre à sombra no trabalho, em momentos de lazer, está seguramente protegida? Não, claro que não. Terá que fazer, mesmo à sombra, mesmo sentar numa exposição direta ao sol, tem que efetivamente fazer o consumo de água para realmente evitar a situação da desidratação. E que cuidados especiais é que as pessoas que trabalham ao ar livre durante períodos prolongados devem ter? Hidratar-se com frequência, fazer pausas, tentar não estar exposto nas horas de mais calor, que principalmente do meio-dia até às 4 da tarde, e também evitar alguns esforços nessas horas. Passando agora então às mensagens finais, em resposta à seguinte pergunta: se tivessem apenas 20 segundos para informar quem nos está a ouvir de como melhor proteger a sua saúde durante este período, o que é que diriam, doutora Carolina? Para aproveitar o verão, mas com segurança, e hidratar-se principalmente de hora a hora, e também estarem atentos aos familiares que tenham doenças crónicas ou que sejam idosos, crianças ou grávidas. Ana Marta? Hidratar através da água, adquirir bons hábitos de hidratação no verão, acho que é essencial para depois levarmos esses hábitos para o ano inteiro, e privilegiar refeições leves, equilibradas e nutritivas. Enfermeiro Joaquim? Esteja atento aos sinais de alerta, tente intervir atempadamente, ligue para a Saúde 24, proceda em conformidade com as indicações que se colocam e ative 112 sempre que existe uma situação de gravidade. O calor traz oportunidades de relaxamento e lazer, no entanto é importante relembrar que traz também fatores de risco associados para a saúde. No entanto, com informação e pequenos gestos podemos prevenir esses riscos e ajudar a proteger quem está mais suscetível a esses riscos e aproveitar o verão ao máximo com saúde. E com isto também concluímos este episódio e esperamos que os ouvintes acompanhem os próximos episódios do podcast MyUlsba, e agradecer a presença de todos para este.